Olá, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso Evangelho Diário. É com muito carinho que vamos iniciar o nosso sábado com o nosso coraçãozinho voltado ao alto, com o nosso coraçãozinho voltado a Jesus, rogando que recebamos hoje uma gota de ensino do Evangelho, que as portas da nossa alma possam estar abertas para acolher da forma mais proveitosa a gota de esperança, de consolação que essa passagem nos concede hoje. Bom, queridos amigos e amigas, vamos começar o nosso sábado lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembremos que o Evangelho segundo o Espiritismo é a base de todas as nossas reflexões. Então a gente retira uma passagem diariamente, faz a leitura com muito carinho dela e compartilha aqui uma reflexão, um ponto de vista, porque é muito interessante isso. Cada vez que a gente vai lendo as passagens do Evangelho e também do Evangelho dos evangelistas, nós podemos extrair novos pontos de ensino. Vamos nos aprofundando cada vez mais. A cada leitura, um ensino novo é derramado. Bom, então vamos para o capítulo 11 hoje, refletir do item 5 ao 7, que é a passagem "Dai a César o que é de César". Essa passagem, ela é muito famosa porque a gente vê muitas reflexões sobre ela, porque ela abre campo para a gente extrair ensino de vários pontos de vista. Ela não concede apenas um, mas diversos ensinos para nós. Ela se encontra tanto no Evangelho de Mateus quanto no Evangelho de Marcos, e ela narra aí quando Jesus é questionado sobre a questão do imposto que era pago na época, se isso era certo, se isso era errado. Então aqueles coraçõezinhos ali que tinham um pouquinho de inveja de Jesus, do quanto que Jesus estava irradiando, Jesus já estava irradiando a boa nova. Então Jesus já estava compartilhando sobre o amor, e muitos corações que tinham poder ali na época se revoltavam contra o Cristo e ficavam vira e mexe ali tentando ele ou formando armadilha para que Jesus caísse, tentando ali puxar o tapete do Cristo, digamos assim. Só que Jesus, conhecedor profundamente da alma humana, ele sabia muito bem a intenção por trás das palavras. Bom, então vamos relembrar aqui este trecho que é o foco central da nossa passagem de hoje, este momento em que Jesus é questionado ali por aqueles homens que estavam com uma certa malícia por trás das suas palavras. Eles chegam até o Cristo e dizem assim, vou ler para nós: "Mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em contas o que quer que seja, porque nos homens não considera as pessoas. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião sobre isto? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo?" Então, olha só, eles chegam de mansinho, vão elogiando, lábios de mel, coração de fel. Vão ali elogiando a Jesus, falando: "Olha, mestre, a gente sabe que o Senhor ensina o caminho da verdade, que o Senhor fala ali sobre Deus, sobre o caminho da salvação. Então nos tira uma dúvida aqui, é correto a gente pagar o tributo a César, pagar esses impostos ao governo romano?" Olha o questionamento deles. E aí Jesus, observando toda aquela situação, muito sereno, muito tranquilo, Jesus responde assim, que Jesus conhecia a malícia que estava por trás daquelas palavras e diz: "Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma dessas moedas que dão em pagamento ao tributo." Então Jesus já tinha percebido que tinha uma segunda intenção por trás daquele questionamento, que as palavras poderiam ser de mel, mas o coraçãozinho estava cheio de fel ali naquele momento. E aí Jesus diz assim: "Olha, então me mostra uma dessas moedas que vocês pagam ao tributo." E aí eles pegaram, mostraram a Jesus as moedas, e Jesus fala assim: "De quem que é essa imagem aqui que está na inscrição, que está na moeda?" E eles respondem: "Essa imagem é de César." E aí Cristo observou bem, muito sereno, responde a eles: "Dai a César, pois, o que é de César, e a Deus o que é de Deus."
E quando eles ouviram Jesus falar isso, eles ficaram espantados, admirados. E aí eles não tinham mais abertura para fazer nenhum questionamento, porque eles estavam esperando talvez outra resposta. E aí Jesus traz uma resposta que demonstra o respeito ao próximo. Aí eles se viram e vão embora. Olha que interessante aqui, dá pra gente ir analisando parte a parte dessa passagem e novamente dá para extrair diversos ensinos. Aqui a gente vai focar, visto os nossos minutinhos, a gente vai focar num ponto de vista aqui que a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Mas olha que interessante porque, novamente, Jesus conhecia a malícia por trás das palavras. E ele foi coerente com todo o teu ministério de amor que ele sempre ensinou e pregava ali na época e viveu. Então Jesus, por essas palavras, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele ensina-nos claramente sobre o respeito ao próximo, sobre a paciência, sobre a humildade frente a esses questionamentos que às vezes ficam ali cutucando a gente. Jesus demonstra plena humildade e, sobretudo, a base daquele ensino do Cristo, de faça ao outro o que gostaria que fosse feito assim. Vamos aqui só esclarecer um pontinho importante, porque talvez eles estavam esperando uma outra resposta e por que Jesus enxergou uma malícia por trás desse questionamento. Para começar aqui, se Jesus tivesse respondido que sim, que era correto pagar o tributo, que eles tinham que pagar mesmo ao governo romano, Jesus poderia ali receber a revolta de alguns judeus, porque muitos dos judeus não se sentiam confortáveis e eram contra pagar o tributo ao César. Então, se Jesus, vamos dizer assim, ficasse do lado do governo romano, alguns judeus poderiam se revoltar contra o Cristo. Da mesma forma que se Jesus respondesse que não, que era errado, que não deveria pagar o tributo ao César, ele poderia ali incitar a revolta a César, né, do governo romano contra ele. O governo romano poderia ver assim, quem é esse que está dizendo aí que é errado o imposto que a gente cobra? Então, olha só como que Jesus percebeu essa malícia, porque uma outra resposta, ele iria tomar um partido, digamos assim. Só que Jesus, ele estava muito mais preocupado, não com essas questõezinhas, sabe, assim, Jesus estava preocupado, era com a construção do reino de Deus no coração das pessoas. Isso era o mais importante. Era isso que iria trazer a grande transformação. Então, olha como que Cristo é realmente, assim, um espírito puro, porque através dessa resposta, ele ensina claramente, como nós dissemos, o respeito à opinião do outro. Jesus, provavelmente, lá na época em que ele esteve aqui na Terra, ele se deparou com muitas questões morais que iam na via contrária do que ele pregava. Mas em nenhum momento Jesus incitou a revolta, disse para até os apóstolos irem lá brigar, impor a opinião deles, falar a verdade a todo custo, obrigar as pessoas a acolherem, a ouvirem. Jesus em nenhum momento chegou para o governo romano e disse: vocês têm que mudar isso, têm que fazer aquilo, têm que governar dessa forma. Não. Jesus respeitava o tempo daquela época, respeitava a necessidade que aquele povo precisaria passar naquele momento, tanto das leis humanas que tinham ali, que regiam aquela sociedade que Jesus estava. Cristo respeitava. E como eu disse, ele estava preocupado em fazer a construção do reino de Deus no coração das pessoas. E olha só que lindo, porque Jesus respeitava a opinião do outro, mas ele em nenhum momento parou de fazer o bem. Ele continuava fazendo a parte dele, semeando o bem, porque ele sabia que esse trabalho que ele estava fazendo de semear essas sementinhas do ministério de amor chegaria um dia a esses corações. E quando chegasse, aí sim, por vontade própria, as pessoas iriam se transformar e iriam mudar. E a gente pode trazer esse ensino para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Muitas vezes a gente se depara com opiniões contrárias à nossa. A gente vê situações que vão na via contrária de uma moralidade que a gente acolhe no nosso coração. Muitos não concordam com a nossa opinião. E isso é extremamente comum, porque nós estamos numa sociedade onde a gente divide o nosso querido planeta com espíritos
diversos, que têm aí experiências diversas de tantas e tantas reencarnações que tiveram. É natural que tenha essa diferença de opinião. Cada um de nós está aí num processo de evolução e a gente traz isso para a nossa vida a partir do momento que a gente aprende a respeitar a opinião do próximo. A gente não fica querendo a todo custo impor a ele uma verdade, que ele faça isso, que ele faça aquilo, mas como Jesus, sejamos humildes e respeitemos. Todos estamos aqui para aprender, todos estamos no caminho da evolução. Então cabe a nós fazer a nossa parte. Se a gente deseja tanto que algo seja transformado, que seja no mundo, que seja na nossa sociedade, que seja na nossa família, que seja num grupo que a gente faz parte, comecemos por nós essa mudança. Comecemos por nós a ser o exemplo disso. Vamos lembrar novamente aqui uma frase linda, cheia de ensino que Francisco de Assis diz a todos nós. Pregue o evangelho sempre. Se necessário, use palavras. Então, se a gente quer tanto ver uma transformação, seja no núcleo que for da nossa vida, comecemos por nós, pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, e não às vezes pelas falas vazias que ficam impondo isso ou aquilo ou outro, mas através da nossa conduta, do nosso exemplo no bem. E dessa forma a gente faz como os passos do Mestre Jesus. A gente vai semeando bem e vai chegar um momento que essa sementinha irá florescer e frutificar. Mas tudo tem seu tempo. Façamos a nossa parte e aí Deus vai encaminhando o restante, esse florescer, o tempo desse florescer. Bom, queridos amigos e amigas, vamos encerrar a nossa reflexão de hoje com esse ensino, com a base desse ensino no nosso coração. Respeitar a opinião do próximo. Jesus, com sua extrema autoridade moral, jamais se revoltou contra a opinião do outro, mas Jesus respeitava, tinha carinho pelo próximo e sempre nos ensinou que faça outro o que a gente gostaria que fosse feito conosco. Então Jesus não ficava opinando sobre o governo romano, opinando sobre as decisões do próximo. Jesus fazia a parte dele. E através da conduta dele, ele foi inspirando a transformação em outros corações. Olha que lindo. Então façamos isso também. Vamos ser nós esse facho de luz da mudança que a gente tanto deseja, respeitando sempre a opinião do próximo. Fiquem em paz. Vamos encerrar o nosso sábado com essa mensagem linda do Evangelho. Essa é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias a todos os corações que estão aqui iniciando seu dia, ou a sua tarde, ou a sua noite com a gente. Nosso eterno agradecimento. Nos encontramos amanhã às 7h30 para começar mais uma reflexão, para começar o nosso dia com mais uma reflexão no nosso coração. Que assim seja.